Você é uma pessoa improvável? Ou se acha uma pessoa improvável? Então esse vídeo é para você. Por que, Ramsés? Assim, primeiramente, mãe, o que é uma pessoa improvável? Uma pessoa improvável é quando a maioria das pessoas que está ao redor dessa pessoa não acredita que ela tem possibilidade de chegar no seu objetivo ou alcançar os seus sonhos. Porque acha que ela é improvável, ela é desqualificada para alcançar determinadas posições sociais, ou melhor dizendo, conquistas. Então, pessoas assim são improváveis aos olhos da sociedade, eu acredito, ou das pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma pessoa improvável, filho? Então vamos citar uma história muito conhecida e extraordinariamente improvável também. Vamos começar por José, pela história dele. Uau, essa história é linda demais. De fato, meu filho, José foi um homem improvável. Eu acho incrível a história de José. Mas, Ramsés, vamos relatar um pouquinho sobre a história de José, para quem está aqui acompanhando esse vídeo para os improváveis. Onde é que chamou a sua atenção? Onde começa mais ou menos assim, a história é longa, mas o que é que chama a sua atenção na história de José? Mãe, me chama a atenção é quando ele é vendido pelos próprios irmãos para os ismaelitas. Uau! De fato, meu filho, ele tinha, acho que por volta de 17 anos quando isso aconteceu. José foi vendido para outro país, para outra terra, como escravo. E quando ele chegou no Egito, o que aconteceu com José, filho? Aonde ele foi inserido? Ele primeiro foi um servo de Potifar, um escravo. Ele foi vendido para Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. Certo, correto. E aí, o que aconteceu na casa de Potifar com José? Primeiramente, mostra muito claro que Deus estava com José. Amém. Uau. E Deus abraçou tanto ele, que Potifar não se preocupava com nada. Na casa dele, tudo estava nas mãos de José. Exatamente isso, filho. Mas, o que acontece? A perversidade, o que aconteceu para ser mais improvável ainda, se podemos dizer assim. A mulher de Potifar, ela simplesmente queria José. Queria José para ela, exatamente. Mas, qual foi a atitude de José quando a mulher de Potifar queria agarrar, queria ter intimidade, relações com José, o desejou, né? O que ele fez? Ele se recusou, porque ele viu que ele ia pegar contra Deus e contra Potifar também. Exatamente. Aí o que acontece? José é jogado na prisão. Mas eu quero chamar a sua atenção, você que está acompanhando esse vídeo. Você vai perceber que o tempo todo Deus está orquestrando a história de José, de um homem improvável, para chegar no objetivo que ele chegou e que Deus assim tinha planejado para ele. Mas, filho, beleza, ele chega, foi jogado na prisão porque foi acusado de ter tido relações com a mulher de Potifar, e José era inocente, foi jogado na prisão. E quando chegou na prisão, o que aconteceu, filho? Primeiramente, cita de novo a Bíblia que Deus estava com José. Amém. E Deus deu a bondade do carcereiro para José. E ele, tanto que ele governava, teoricamente, a prisão, servia os prisioneiros e disse que o carcereiro tinha confiança nele, não se preocupava com nada. Mas aí vamos começar quando ele estava lá na prisão, né? Apareceu duas pessoas que serviam o faraó. Sim. Mas foram pegar... No caso foi o padeiro e o copeiro. Pronto, ok. E disse que uma certa manhã, o semblante deles estavam tristes. Exatamente. E José pergunta para eles o porquê. E eles citam os sonhos dele. Sim, os sonhos do padeiro e do copeiro. E eles tinham tido um sonho. E José, por andar com quem? Deus. Que dá o quê? A interpretação dos sonhos. Uau, é sobre isso. É sobre Deus, sobre fé, sobre o agir do Senhor em pessoas improváveis. E aí José revela os sonhos. Do copeiro e do
do padeiro. Então ele diz assim pro padeiro, depois do sonho, né? Diz assim, primeiro pro copeiro, né? A Bíblia relata vamos primeiro resumir copeiro. para não ficar, para as pessoas não deixarem de acompanhar o resto da história de José. Primeiro o copeiro, ele seria restaurado a posição dele. O copeiro, sim. Segundo o sonho, e a interpretação seria restaurada a posição dele. E o padeiro seria enforcado numa árvore. Isso, seria morto. Isso. 3 dias depois do sonho que eles tinham tido e José tinha interpretado, correto? E José fala para o copeiro: quando você estiver com a sua posição restaurada, lembra de mim, fala de mim para o faraó, pois fui acusado injustamente e estou nessa prisão. De fato, José não deveria estar lá, humanamente falando, nas leis, ele era inocente. Exatamente. Mas Deus tinha um propósito. Claro que Deus tinha. sempre tem um propósito. Porque a palavra do Senhor diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. E Deus tinha um propósito, Deus tinha um caminho sobre a vida de José, de um homem provável. E aí, filho, depois de 2 anos que o copeiro foi restaurado à sua posição e começou a servir ao faraó, o que aconteceu? Primeiro o faraó teve 2 sonhos, né? Uau! 7 vacas gordas à beira do rio Nilo e 7 vacas magras que comeram as 7 vacas gordas. Isso. E as espigas de milho, 7 espigas de milho, boas e frutíferas, né? E as 7 espigas de milho queimadas, murchas, que devoraram as 7 espigas de milhos boas. E assim o faraó chama todos os magos, interpretadores de sonhos que tinha lá no complexo, no sistema lá, tudo. Mas ninguém conseguia interpretar. Aí o que acontece? Quem é que ele chama? Primeiro o padeiro se lembra... O padeiro não. Copeiro. O copeiro se lembra de José. E diz assim, teve uma pessoa na prisão, um hebreu, um jovem hebreu, que interpretou meu sonho e disse exatamente o que aconteceria. E aconteceu. Aí ele lembrou de José, 2 anos depois. Exatamente. E o faraó mandou chamar José. E aí eu quero... Só um minutinho, segura aí. Olha que coisa mais linda. Olha o que é uma pessoa que anda com Deus. José foi chamado pelo faraó, mas a palavra do Senhor vai dizer que José tomou banho, fez a barba, trocou suas roupas para se apresentar ao faraó. Amém. E aí? E aí o faraó contou os sonhos. Sim. E José... primeiro José disse, as interpretações vêm de Deus. Amém, glória. E ele lhe dará uma interpretação favorável. Então, ele falou a interpretação, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E que o faraó teve 2 sonhos por causa que Deus se apressava a fazer aquilo. Exatamente, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus já tinha decidido que iria acontecer isso. 10 anos de fartura e 10 anos de fome. Porque 10 anos não. Uau, é porque é muitas informações. 7 anos de fome. Tá vendo que os meus bastidores ali começam a me corrigir. 7 anos, né, filho? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Exatamente. A pessoa que quase deu uma errada, mas tá tudo certo. É porque a história é linda, é emocionante falar sobre a história de José. Realmente. Porque é improvável. E eu quero que você preste atenção, porque essa palavra é para você. Essa palavra é para você que acha que está fora do lugar, que as coisas não estão fluindo na tua vida. Deus tem uma palavra para falar ao teu coração. Amém. Você que se sente improvável. Então José interpreta o sonho de Faraó, seria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de fome. E o que acontece, Ramsés? Então o faraó pergunta, o que você acha que devemos fazer? Então José, também, vamos repetir mais devagar para vocês entenderem. Filho, vamos ser bem objetivos e falar bem assim, digamos, bem diretos, para que as pessoas não se cansem de ouvir eu e você, Ramsés. Sim. Porque eu quero que elas prestem atenção, porque essa palavra é para elas. Exatamente. Como foi para mim e para você. Então, vamos lá. O faraó disse assim, o que devemos fazer? O que você propõe que façamos? Exatamente. E aí o José disse, você coloque uma pessoa de confiança, uma pessoa sábia, no comando e 5 pessoas nas partes do Egito para guardarem comida para os 7 anos de fome. Não, que ser de fartura, né? Isso. Pra mas quando eles chegar o de guardem fome, isso, exatamente. Correto.
E aí, Faraó vai falar com seus conselheiros assim, os seus conselheiros. Seus conselheiros. Isso. Difícil, né? Porque a gente vai falando muito, mas enfim. E ele fala, diz assim, não há, ninguém mais sábio do que ele. Porque o Deus dele está com ele. Pronto, é exatamente. Segura aí, filho. É justamente isso aí que a gente quer concluir a história de José, porque a história é linda, maravilhosa, tem muita coisa pela frente. Tem o encontro dele com os irmãos, mas preste atenção, você que se sente improvável, que as coisas estão de cabeça para baixo para você, preste atenção no que eu vou te dizer. José estava preso, era um presidiário, mas ele andava com Deus. E chegou o dia, a hora que o faraó mandou chamar José. José interpreta o sonho do faraó. E a mão do Senhor estava sobre José. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que José, ali depois de interpretar, deixa muito claro que essa interpretação não vem dele, não vem do mérito dele, mas do Deus a quem ele servia. E aí Faraó diz, quem mais eu poderia confiar tamanha responsabilidade? A não ser a você, José, porque o Deus está sobre a sua vida, melhor dizendo, na compreensão do faraó, o Deus já da enviação, da revelação, estava sobre José. E aí, faraó pega, coloca o anel no dedo de José, manda trocar as vestes dele, carruagens, enfim. E faz com que José, o homem improvável, se torne governador da maior potência daquela época. Amém, glória a Deus. Olha só, ele saiu de quê, Ramsés? Ele saiu da prisão de ser presidiário e se tornou governador do Egito. Porque existia um propósito de Deus na vida de José, desse menino, esse homem improvável. Foi vendido aos 17 anos pelos irmãos. Quando chegou aos 30 anos, ele se tornou governador do Egito. Porque quando Deus pega pessoas improváveis, ele está olhando para o coração. Quando ele olhou para o coração de José, porque se você acompanhar a história de José, que está localizada em que parte da palavra do Senhor, Ramsés? Gênesis, capítulo 37, e termina no 50. E vai seguindo a história de José, que é fantástica. Amém. Mas Deus tinha um propósito, porque quando chegasse o tempo de fome, 7 anos depois, não ia atingir apenas o Egito, mas toda a região, inclusive Canaã, que era a terra de quem, Ramsés? A terra dos hebreus, de Jacó, dos irmãos de José. Exato, da promessa, porque Deus é fiel à promessa, é lindo demais. E aí o que acontece? Vai chegar a história, o reencontro de José com os irmãos, e aí José diz uma frase incrível. Ele diz o que, Ramsés? Lembra, filho? Ou não? Eu não lembro muito bem. Mas eu vou dizer para você. Ele disse, olha, não aflige depois do encontro de José. Vai ler a história de José que você vai se apaixonar. Ele diz, olha, foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele está dizendo aos irmãos que venderam ele. Ele disse, então não aflijam o coração de vocês, não se aflijam. Venham, me abracem. Eu quero sentir o cheiro de vocês. Porque eu vim à frente, Deus me enviou à frente. De maneira improvável aos olhos de todos, para tornar ele foi vendido como escravo, se tornou governador da maior potência daquela época para salvar vidas. Amém. E aí eu quero olhar para você agora. Preste atenção. A história de José te relatou aqui alguns trechos para chamar a sua atenção. Porque essa palavra, ela é verdadeira. Essa palavra, ela não volta vazia se você abrir o teu coração para ouvir. Então você que está se sentindo uma pessoa totalmente improvável e diz, mas Vanusa, nada para mim dá certo. Parece que tu está de cabeça para baixo. Eu não sei o que fazer. Essa é a vantagem, ou melhor dizendo, essa é a riqueza daquele que anda com Deus. José andava com Deus. José tinha a presença de Deus. Então você que está me ouvindo, que está ouvindo meu filho ali, a gente está nesse bate-papo para chamar sua atenção. Amém, glória a Deus. Eu acredito que podemos sim, eu junto com meu filho Ramsés, falar algo que seja útil e relevante no teu coração, porque essa fala não vem de mim nem de Ramsés.
Essa fala vem dele, do todo soberano, do seu Santo Espírito. Então você que se sente perdido, abandonado, vendido, injustiçado, volta o teu coração para ele, para o dono da vida, para aquele que muda a história, aquele que todas as coisas contrárias que estão acontecendo na tua vida agora, tenha certeza, se o teu coração está nele, no amor, em Jesus Cristo, vai ser para o teu bem. E você vai chegar no objetivo que assim está no teu coração e nos planos dele, do Todo-Poderoso. Porque José se tornou, sim, governador do Egito. E o Deus que fez com que José se tornasse governador do Egito, ele não mudou. Ele está aqui agora falando ao teu coração, dizendo para você que tudo que você precisa é crer, é acreditar que ele criou todas as coisas. Meu Deus, eu te peço agora, peço a Ramsés que ore junto comigo. Pai, que o teu Santo Espírito invada o coração de quem está ouvindo esse vídeo agora. Que esse coração seja invadido com a tua presença, com o teu santo, aleluia, com o teu Santo Espírito. Com a certeza que essa palavra, que a história de José, de um homem improvável, é verdadeira, é digna de aceitação. E o Senhor não mudou. Que esse vídeo invada corações agora, com a força do teu Santo Espírito, que as pessoas que estão se sentindo perdidas, abandonadas, improváveis, sejam abraçadas, acolhidas pelo teu Santo Espírito, e que possa descansar, confiar no Senhor, como José confiou. Porque quando ele se recusou a ficar com a mulher de Potifar, é porque ele confiava em ti, Senhor. E como agora eu estou junto com o meu filho, gravando esse vídeo, porque eu confio no Senhor. Porque eu confio no Senhor, meu Pai. Porque eu acredito que essa palavra salva. Eu acredito que essa palavra transforma. Eu acredito que essa palavra é a única que tem o poder de transformar corações, de preencher vazios em pessoas que estão literalmente perdidas, sem saber o que fazer na vida. Tu és a salvação, Tu és a cura, Tu és a ressurreição, Jesus. E eu creio nessa palavra totalmente. E peço que essa palavra, que a Tua presença invada corações através desse vídeo. Porque é isso que faz sentido. Como assim invadiu o meu coração, o coração de Ramsés, para que a gente pudesse gravar esse bate-papo de mãe e filho. A gente acredita que essa palavra vai sarar muitos corações. Acho que é isso. Esse foi o primeiro vídeo desse bate-papo, eu e meu filho, para pessoas improváveis, que possa ter falado ao seu coração. Acho que é isso, Ramsés, fala alguma coisa aí que mamãe já se emocionou. É sobre ser improvável, né? É sobre crer e é sobre Deus estar com você. É sobre você confiar nele e saber que tudo vai bem se você estiver com ele. 10.000 podem cair ao seu lado e 20.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido porque ele vai estar com você e ele é o seu Deus. É só isso que eu tenho para falar. Fiquem com Deus. Amém, amém. Você se sente improvável? Ele te ama e está cuidando de você. Apenas confia. Confia, tá? Ó, um beijo no teu coração. Que Jesus te abençoe e te cubra de bênção.